Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Proposta Recusável. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa um curtir. E dessa vez eu vou falar sobre um cara super importante para o cinema, que é um diretor chamado Alfred Hitchcock, mas dessa vez eu tenho uma surpresinha para vocês. Fala galera, tudo bem? Meu nome é João Marcelo, eu sou amigo do Vieira, a gente faz parte do Videomania, que é um podcast que já deve ter comentado aqui no canal algumas vezes. E eu sou, assim como ele, um grande fã desse cara que a gente está falando desse vídeo, que é o Hitchcock. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre ele, a gente vai comentar algumas coisas que cada um curte. Então assim, se você quiser talvez uma conversa um pouco mais estendida sobre a carreira dele, sobre mais detalhes, tem um episódio lá do podcast que a gente fez, um Essencial Hitchcock, em que a gente fala um pouco mais, destrincha um pouco mais da carreira dele. E aqui a gente vai fazer uma parada bem bacana também para quem curte o rapaz. Bom galera, e como é que vai ser esse bate-papo? A gente resolveu fazer tipo uma brincadeira. Como é que é a brincadeira? Eu selecionei 5 perguntas para fazer sobre o Hitchcock para o João Marcelo, e o João Marcelo vai me fazer 5 perguntas também. A gente vai alternar essas respostas, a gente não sabe sobre essas perguntas, até porque como o Hitchcock ele é o rei do suspense, é o mestre do suspense, a gente então resolveu fazer dessa forma também. Então ninguém sabe o que vai vir de pergunta, eu espero que a gente saiba responder e eu vou começar o jogo. O João Marcelo vai mandar para mim agora a primeira pergunta. E como eu tô aqui no canal Proposta Irrecusável, né, eu tinha que vir a caráter, vim aqui com a minha camisa, claro, Poderoso Chefão. Essa aqui eu comprei em uma loja francesa, é uma marca francesa, René. Meu Deus! Qual a sua cena de abertura favorita dos filmes do Hitchcock? Basicamente tem 2 cenas que me chamam super atenção. Uma é a cena do Psicose, onde ele começa com um plano bem amplo, até, acho que a janela de um hotel, não sei se tu lembra aí, João Marcelo. E a outra é a abertura do Janela Indiscreta, que também é muito massa, onde ele passa pelas janelinhas e tal, e ele consegue contar tudo ali, basicamente, sobre o filme, sem falar nada. Mas eu vou ficar com a abertura de Psicose, que eu gosto mais. Agora é minha vez, né? Vamos ver se eu sei responder. Qual a característica técnica que você mais curte do Hitchcock? A técnica do Hitchcock, ela é um assunto bem vasto, né? Ele era um cara que gostava de tanto inovar quanto de ter um primor muito forte em todas as obras dele. Então, a gente já teve essa discussão entre a gente, assim, que eu acho que ele é um cara que sempre gostou de cada plano ter um motivo e ser muito bem planejado, e tudo ser minimamente bem planejado. Se eu for citar aqui algo que foi muito clássico dele, tem o efeito vértigo, né? Que é o dolly zoom clássico, que é um efeito de câmera misturado com o movimento da câmera, do zoom com o movimento, em que você afasta ao mesmo tempo em que aproxima, e isso cria uma distorção na imagem que simula um efeito de queda do personagem, e aquilo causa uma vertigem nele, causa a tontura dele. Acho que esse foi o efeito mais clássico que ficou. O problema do Silvio Santos aqui. Qual é a música? Qual é a sua cena final favorita? A terceira pergunta é qual é a cena do meio favorita? A cena final, eu acho que seria de Festim Diabólico. Festim Diabólico, pelo menos aquele final como um todo, super marcante pra mim. Então, pra não ficar no padrão que eu poderia falar tranquilamente, Psicose também, aquela risadinha ali no final, muito foda, mas só que eu vou ficar com Hope, né, que é Festim Diabólico. Vamos lá para outra, né? Diz uma cena que te marcou e por quê? Eu vou tentar fugir um pouco dos clássicos, né, porque se a gente ficar aqui toda hora citando ou Janela Indiscreta, ou Psicose, ou Corpo que Cai, o vídeo não ia ter tanta graça, né? Vou citar agora de um filme recente, que eu acabei de assistir. Acho que foi o último que eu assisti dele, que é o Pacto Sinistro. Tem uma cena muito boa de uma partida de tênis em que você tem uma parte da torcida acompanhando o movimento da bola, fazendo o movimento acompanhando o jogo, e você tem um personagem da história que ele está completamente fixado e obcecado por outro. E ali no meio da torcida você vê aquele personagem absolutamente
paralisado, fixado, olhando para o outro. Qual atriz, ator favorito dos filmes? Ator e atriz. Ator é o James Stewart, eu acho que não tem como ser diferente. Ele é muito caricato, ele é um personagem muito massa, eu gosto muito. E de atriz, cara, eu acho que é a Ingrid Bergman. Pra mim, alguns filmes que ela fez, eu gosto da forma que ela atua. Ela tá, inclusive, em Casablanca também, tá? Casablanca É ela, né? É isso aí. Eu gosto muito. Bom, deixa eu ver outra. Qual o suspense mais gostoso que ele criou? Esse rapaz gostava de criar suspense, né? Eu gosto de falar que os filmes do Hitchcock, eles são gostosos somente pelo plot inicial. Se você lê só do que se trata aquela trama, você já se interessa. Você já tem vontade de ver o que é esse filme, o que vai acontecer. Sempre é uma história macabra ou bem invocada. Eu vou citar aqui, como o Vieira já falou também, eu vou citar o Rope, que é o Festim Diabólico. Que é um tema assim, parece bizarro, mas quando você vê no filme fica muito bem feito, que são dois amigos que eles matam uma terceira pessoa e eles escondem um corpo num baú durante uma festa e eles têm que passar toda aquela festa escondendo aquele corpo das outras pessoas, dos convidados. Tem um que tá morrendo de medo, tem outro que pelo contrário, tá querendo se exibir e ficar atiçando a curiosidade alheia. Então, para mim, esse é o melhor suspense, porque você fica o tempo todo num nervoso de, pô, mas será que agora vão descobrir? Caramba, mas eles estão do lado do... Você fica o tempo todo nesse suspense que ele segura você de o que vai acontecer na próxima cena. Eu acho muito bom. Qual diretor atual você vê mais influenciado pelo Gordinho Macabro? Putz, caralho, eu não sei responder isso não, cara. David Fincher pode ser uma aposta razoável. Ou então o próprio M. Night Shyamalan também pode ser. Eu acho que são dois em aspectos diferentes, um mais pro terror, outro construção de suspense e tal, que eu acho que seguem bem as diretrizes e as regras do jogo do Hitchcock. Esse lance de você plantar pistas nos personagens, o trabalho com as cores. Acho que eles dois são bons exemplos. Qual o personagem mais foda dos filmes dele? Bom, no geral, né? O que eu posso... Qual personagem? Eu vou falar assim, o personagem que eu mais gosto. Se eu for olhar a complexidade do personagem, eu tenho que falar do Norman Bates. É um background tão complexo de traumas psicológicos para aquele cara e de tudo que é construído para ele naquele filme, que eu acho que o Norman Bates do Psicose, de 1960, talvez seja o personagem que eu considere mais interessante no geral. Claro que cada filme tem diversos personagens que sempre lhe interessam um pouco, mas o Norman Bates, né, entrou para a história. Qual filme atual ou posterior à morte do Hitchcock você gostaria que ele tivesse feito ou imagina que ele poderia ter feito? Nossa senhora. De imaginação difícil. Muito, muito difícil, cara. É porque o Hitchcock, ele tinha uma elegância muito grande, ao mesmo tempo ele fazia personagens com a vilania. Pronto. Um filme que eu gostaria que ele tivesse feito é um filme que eu sou apaixonado pelo filme como ele é feito já hoje, pelo Tom Ford, mas na mão do Hitchcock eu acho que seria ainda melhor, que é o Animais Noturnos. Acho que seria interessante porque é uma adaptação de um livro, ele gosta de histórias adaptadas, tem um suspense, as cores, então, enfim, eu acho que seria um prato cheio para ele. Faça um top 5 dos filmes que tu mais gosta na ordem. Eu gosto muito de Intriga Internacional, do Festim Diabólico. Então vamos lá, no terceiro eu colocaria Psicose. No segundo eu colocaria Um Corpo que Cai, o Vértigo. É tido para alguns estudiosos do cinema como um dos maiores filmes de todos os tempos.
E, antes do primeiro lugar, vou fazer só algumas menções honrosas. Filmes que eu curti demais. O Homem que Sabia Demais, Rebecca, Diz que M para Matar, Pacto Sinistro. E o meu primeiro lugar vai para Janela Indiscreta. Foi, acho que, o segundo filme que eu assisti dele na minha vida e me marcou muito. Foi numa época em que eu ainda não tinha estudado tanto cinema, não tinha visto tantos filmes ainda, mas já foi algo que me segurou muito. Eu lembro demais de assistir aquele filme e de ficar com ele na cabeça. Caramba, o cara, que história massa, que filme que vai ficar na minha cabeça, eu sei, por um bom tempo. Então, como eu tenho esse carinho por ele, eu vou ficar com Janela Indiscreta como meu top aí. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente falou muito pouco sobre esse cara imenso para o cinema, que é o Hitchcock, né? Mas eu fiquei muito feliz pelo convite do Vieira, muito feliz de participar aqui do canal do Proposta Recusável. Então, quem puder, como ele falou no começo, segue aqui o canal, comenta o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam, o que vocês acham do cara no geral, né? E quem puder, siga também lá no Instagram e no Spotify, nas mídias, o Videomania, que é o nosso podcast sobre cinema, que a gente discute tudo, a gente discute até de cinema. A gente fala muita besteira até de cinema. Então quem puder, por favor, segue lá a gente, ouve os episódios, compartilha e segue aqui o canal, hein? Bom, galera, então foi esse o episódio, espero que vocês tenham gostado. Agradecer ao João Marcelo por ter pago essa quantia, né, gente? Isso não foi um convite, obviamente. Se vocês quiserem estar aqui no canal, custa uma cota de R$500, entendeu? E eu agradeço demais, nesse período de pandemia, ele está ajudando um grande amigo. Tirando isso, coloquem o top 5 aqui de vocês, do Hitchcock, pra gente discutir um pouco e comentem também o que é que vocês querem ver aqui no canal, que é legal. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!